Certamente você já ouviu falar nessa expressão, as cruzadas, né? De vez em quando a gente ouve essa expressão, nós precisamos fazer uma cruzada pela família, precisamos fazer uma cruzada contra a corrupção. A cruzada passou a ser assim uma espécie de um movimento, né? De uma campanha para se realizar alguma coisa. Mas o que foram as cruzadas na história da igreja? Bem, as cruzadas aconteceram lá no século XI. A primeira delas foi no ano de 1090. Né? Por que aconteceram essas cruzadas? O que eram essas cruzadas? Bem, primeiro eu preciso dizer a você o seguinte, nós estamos lá no século XI, onde a Europa inteira era cristã. Toda a Europa era cristã. Não havia nenhum povo ali que praticamente não fosse cristão da Europa. Falava-se da cristandade. Nem se falava de catolicismo, se falava de cristandade. Bem, só que aconteceu que nessa época, por volta do ano 1000 e pouco, os muçulmanos dominaram Jerusalém, a Terra Santa, e começaram a destruir os lugares sagrados, que Santa Helena, mãe do imperador Constantino, desde o ano 300 e pouco, construiu aquelas belas igrejas na Terra Santa, a igreja do Santo Sepulcro, onde Jesus foi sepultado, a igreja da Natividade, onde Jesus nasceu, a igreja da Anunciação, lá em Nazaré, onde o anjo anunciou a Maria. Santa Helena foi para a Terra Santa, lá no século IV, e construiu essas belíssimas igrejas nos lugares sagrados. Bem, os muçulmanos dominaram a Palestina e começaram a destruir esses lugares. E foi uma revolta tremenda na Europa. Uma revolta, sim, que mexeu com todo mundo, com os reis católicos, com os príncipes, com o povo, com o clero, com a nobreza, com a burguesia. Mexeu com todo mundo, porque na Idade Média tudo era cristão. Então, num concílio que houve na cidade de Clermont, na França, o Papa Urbano II convocou os cristãos da Europa para irem à Terra Santa libertar os lugares sagrados, defender os lugares sagrados que estavam sendo destruídos pelos muçulmanos. Por quê? Porque era a relíquia, é a relíquia mais importante do cristianismo. Ali onde o Cristo foi crucificado, onde o Cristo foi sepultado. Isso tinha, na Idade Média, um valor assim transcendental. Então as pessoas deixavam tudo e iam para a Terra Santa. Então formou-se as cruzadas. Por quê? Porque eles vestiam uma roupa com uma cruz, né? Um escritor, história da gente, que faltou pano vermelho para fazer cruz. De tantas pessoas, crianças, até jovens, queriam ir. Né? O primeiro exército de cruzados que saiu da Europa, em navios, bancados pelos venezianos, que tinham muitos navios, né? Saíram, atravessaram o Mediterrâneo, desceram até o Mediterrâneo até Jerusalém. Foi um negócio de 600 mil pessoas. E para poder conter essa destruição toda, eles dominaram os muçulmanos, né? E criou-se, inclusive, um império ocidental em Jerusalém. Né? Aí vem, por exemplo, né, os templários, que eram aqueles soldados, monges que defendiam os peregrinos, e chamam-se templários porque eles tinham o seu quartel ao lado do templo de Jerusalém. Então as cruzadas aconteceram, né, durante aí uns 200 anos. Realmente os muçulmanos foram vencidos, mas depois uns 200 anos depois, eles retomaram Jerusalém. Foram 8 cruzadas, é uma história muito longa, nesse livrinho aqui eu conto com detalhes as 8 cruzadas que aconteceram. Né? E é preciso entender que na cultura daquele tempo era uma manifestação de fé bonita. Era 1000 anos atrás. Então, o povo manifestava a sua fé de muitas maneiras, construindo belas obras para Deus, as catedrais, construindo as universidades para estudar teologia, fazendo as peregrinações. Isso estava tudo nesse contexto da época. Nós não podemos analisar as cruzadas com a mentalidade de hoje. É claro que hoje ninguém mais vai fazer uma coisa desse tipo. Hoje nós temos diplomacia, hoje nós temos a ONU, mas na Idade Média não havia nada disso. Todos os conflitos na Idade Média eram resolvidos como? Pela guerra. Não tinha outro caminho de resolver o problema. Por isso que ambos os lados lutavam. Morreram milhares de cristãos, morreram milhares de muçulmanos, sim. Por quê? Porque era a cultura da época. É assim que se resolviam os problemas.
Então, é preciso entender, estudar as cruzadas dentro desse contexto. O que eu coloco nesse livrinho, então, é uma tentativa de ajudá-lo a compreender melhor o que foram essas cruzadas, onde participaram inclusive grandes reis e grandes santos. São Bernardo de Claraval, o doutor da Igreja, foi quem estimulou a Segunda Cruzada. Luís IX, rei da França, participou da 7ª e da 8ª Cruzada e morreu, inclusive, na 8ª Cruzada. Ora, se os santos participaram das cruzadas, os papas estimularam, os reis cristãos estimularam, é porque era manifestação da fé daquele povo.